Pois é, meus amigos, o jogo acabou e eu tenho que vir aqui para falar sobre o primeiro tempo do Inter, que foi bom, mas mesmo assim a gente deu chances pro Ceará criar alguma coisa contra nós no primeiro tempo, mas o Inter mereceu. O Inter mereceu o 1-0 do primeiro tempo, né? Agora, o segundo tempo foi horroroso. Meu Deus do céu. Eu sempre falo que depende do, depende do que acontece no jogo, faz as alterações para melhorar, mas hoje foi um fiasco. O, nós temos jogadores, gente, nós temos jogadores que não pode passar perto lá do Beira-Rio mais. O Inter, o Inter jogou com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Thiago Maia, depois Diego Rosa, Bruno Henrique, depois Luiz Otávio, Wesley, depois Gustavo Prado, Carboneiro, depois Tabata, e Borré, e depois Valência, que não precisava nem ter vindo, não precisava nem ter fardado. Valência, Deus que me perdoe. Então, assim, ó, esse foi o time que saiu jogando. Gente, primeiro tempo o Inter mereceu o resultado, porque fez por merecer, jogou legal, criou chances, teve o tempo inteiro com a bola, domínio de bola, passe, trocando passes rápido, chegando na área e tal, arrumando escanteios, criando chances. Aí 1-0, então, foi legal. Agora, o nosso segundo tempo foi horroroso. O segundo tempo do Inter foi para deixar a gente sem acreditar muito, né, meus amigos? Porque, pelo amor de Deus, tu vê um segundo tempo, um time que veio lá de cima, lá, o Ceará veio aqui para jogar contra nós aqui, o segundo tempo mandou no jogo no segundo tempo. Se alguém tivesse que fazer gol no segundo tempo, teria sido eles e não nós. Que coisa horrorosa, gente. Poxa, dentro do Beira-Rio, com o estádio com 30 e tantas mil pessoas, quase 32 mil pessoas dentro do estádio, nós passar pelo sufoco que a gente passou. Não dá para querer, não dá para querer isso, gente. Vocês querem ver, ó? Vamos assim, ó. O Ceará tentou ser agressivo no primeiro tempo, mas não teve aquele, sabe? Porque o Inter tomou conta do jogo no primeiro tempo, mas eles tiveram um futebol bacana, o jogo era bom no primeiro tempo. Agora no segundo tempo foi horroroso. Foi horrível olhar o segundo tempo do jogo do Inter hoje. Era de coração sair pela boca. E aí o Brito, do canal do Baldaço, ali nos comentários, antes do jogo, ali eu vi ele comentando, falando em Borré e Valência centroavantes. Aonde que eles são centroavante? Aqui no Inter eles não são, nenhum dos dois. Nem sabe o que é isso, posição de centroavante. O Borré, eu sou fã dele, gosto dele como jogador, mas não para ser centroavante. Para mim, o Borré jogaria do lado do Alan Patrick, um pela direita e outro pela esquerda, né? Como os criadores de jogada, porque olha o gol como é que foi. O Borré me pega a bola, vai lá e tal, ameaça, pá, tira o cara do lance e dá de presente para o Alan Patrick fazer o gol. Isso é o cara que sabe jogar. Agora, de centroavante ali, na posição, aquela que nós não temos esse jogador. O que nós temos, eles não botam para jogar. Né? Então, o Valência, eu não sei o que ele está fazendo no Inter ainda. Ganhando salário de 1 milhão e pouco, lá quase 1,5 milhão, 1,5 milhão. Eu estou tranquilo, né? Não preciso nem jogar, estou ganhando 1,5 milhão. Eu também, se me der 1,5 milhão, eu também não preciso nem mais nada. Mas eu não entendo isso. Por que no Inter um jogador ganha 1,5 milhão e está lá ainda só ocupando lugar? E não faz coisa nenhuma, não precisa mais nem colocar em campo. Bruno Henrique. Por que o Roger tem essa mania de achar que o Bruno Henrique tem que jogar? Isso é teimosia. O Bruno Henrique não pode mais fardar no Inter também, gente. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, um pouco eu acho que é culpa da direção que não compra os jogadores certos, que
que fica o tempo inteiro, desculpe, fica o tempo inteiro observando o jogador e monitorando, mas não acerta nunca com os jogadores certos para as posições certas. O Inter não está na fase de trazer jogador para disputar a posição. Tem que trazer jogador para chegar aqui, vestir a camisa e sair jogando. E não acontece isso. Não está mais acontecendo isso. O que esse presidente faz lá no Inter ainda? Por que ainda não chutaram a bunda desse homem, não tiraram de lá? Porque tem um conselho que elegeu ele? Não, mas o conselho não enxerga que está errado ele lá como presidente? Vão esperar até quando? Vão esperar nós cair fora de tudo para ver que ele estava errado? Aí vão culpar o treinador? Não, eu acho que o treinador não faz tudo certo, como eu acho que o Roger não está fazendo, mas não dão condições também para o cara. Dão mais jogadores para ele para ver se ele não vai ter condições de fazer acontecer. O segundo tempo do Inter foi de dar um desespero. Foi medíocre. Não foi medíocre de mediano, não. Foi abaixo da crítica. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo não existiu. O que estão fazendo no meu Colorado? Eu gostaria que eles dissessem isso. O que estão fazendo lá? Terminou o jogo, eu vim para o vídeo. Eu não quero saber o que os outros vão dizer lá. Depois eu vejo, porque vai ficar gravado no YouTube lá, e depois a gente olha lá e vê o que eles vão dizer. Entrevista e coisa arada. Desculpa. Olha, gente, é de chorar ver o jogo do Inter. Agora, o Alan Patrick, gente, é de tirar o chapéu, né? De tirar o chapéu para ver esse homem jogando futebol. Tava uma tranqueira no meio campo, e pai, e coisa. Daqui a pouco largaram no pé dele, ele deu 2 voltas e limpou a jogada e saiu livre, coisa, e achou alguém para jogar. Que coisa séria. O cara que sabe jogar, o cara que é talentoso é diferente. Não adianta. Muitas vezes eu vejo alguém criticar o Alan Patrick, às vezes. Mas vou dizer para vocês assim, ó, eu quero ele em campo sempre para ser criticado, mas para fazer as jogadas que ele faz. Não só por ter feito o gol, por limpar a jogada quando o adversário está amassando e marcando e pai, aí cai no pé dele, ele dá a rodada dele ali, tira todo mundo do lance e acha um livre lá do outro lado para jogar. Esse é cerebral. Esse não dá para criticar. Mesmo quando ele está mal, ele ainda é melhor que os outros. Então, vamos bater palma para o Alan Patrick. E assim, ó, agora, eu já disse, o Valência não dá. O Bruno Henrique não dá. Thiago Maia também já era. Não quer mais jogar no Inter. Desde aquela história do Santos, ele nunca mais jogou. Sabe? E, infelizmente, não tem lá para tentar acertar. Eu tô com quase 9 minutos já de vídeo aqui. Eu tô cansado de tanto criticar, de tanto dar no meio e não adianta. Sabe, não adianta, lá no Inter eles ganham o jogo e daí vão para a entrevista. Se botar o presidente para dar entrevista, ele vai achar que foi às mil maravilhas o jogo. Eu vou te contar, né? Eu não posso aceitar que um Ceará venha aqui, esses times assim, vêm aqui no Beira-Rio e dão calor em nós para ganhar um jogo de 1-0, foi o maior sofrimento. Mas eu digo para vocês assim, eu acho o Roger um bom treinador, só que tá falhando. Tá falhando. Por quê? Eu vi o Rocher dar 2 ou 3 balão para frente hoje, quando nós não tinha ninguém lá para receber a bola. Tinha um jogador contra 3, 4 deles. E ele dava o balão e o nosso time todo dentro do nosso gol, todo dentro na saída da área ali. Não, aí não, né, cara? Aí o cara tá pensando que Jesus Cristo vai pegar a bola e vai largar no pé do nosso jogador e vai derrubar os outros tudo para nós ir lá fazer o gol. Não, isso aí tá errado. Falta orientação. O nosso goleiro é de seleção, é pai, coisa lá e tal, mas tem que ter orientação também. Eu gostei muito do Alan Patrick quando o Carboneiro fez a falta e meteu-lhe um cotovelo na cara do cara lá, deu um tapão na cara do outro lá, e aí ele ainda quis ir discutir com o juiz, o Alan Patrick chegou lá e meteu o dedo na cara dele, né? É isso aí, ó. Liderança é isso. Chega, não, te acomoda lá antes que tu seja expulso e prejudique o resto do time. É isso aí.
Então tá, gente. Eu vou encerrar, meu netinho tá chegando ali, daqui a pouco vai começar um barulhão e eu não vou conseguir terminar o vídeo então, tá? Eu vou encerrar e passar o vídeo assim e dizer assim, ó, menos mal que a gente ganhou, mas nós ainda vamos enfrentar agora o Santos lá em São Paulo, mesmo que o Santos não esteja bem, mas é time para nos criar problema. Aí depois nós vamos pegar o Vasco aqui no Beira-Rio. Bom, aí se nós não ganhar, aí nós temos que atirar o chapéu e dizer, deu, não adianta, não vamos a lugar nenhum. Então tá, valeu, não se esqueçam de dar o like, um abraço a todos e até o próximo vídeo, tá? Valeu.